E no último vídeo da série sobre o Extra, eu mostrei para vocês um pouquinho do receptor e da bateria, como foram as conexões e tudo mais. Neste vídeo eu vou mostrar a programação do rádio. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E antes de começar, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar também o sininho para receber as notificações, além de nos seguir pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso site Aeromodelismo é Assim. Hoje vocês puderam perceber que eu estou no estúdio um pouquinho diferente. Na verdade, isso não é proposital, mas foi a única maneira que eu encontrei de mostrar para vocês o Extra montado. Esse é o único lugar da minha casa que eu consigo montar esse avião que eu apelidei de trambolho, de tão grande que ele é e desajeitado para guardar. Então é por isso que eu estou gravando aqui. Já peço desculpa se a qualidade não ficar excelente, eu não sei como está a qualidade de vídeo, nem a qualidade de áudio aqui, mas tenho certeza que eu fiz o meu melhor para gravar fora do meu estúdio. Eu também pensei muito como eu iria fazer esse vídeo, porque primeiro que eu nunca havia programado um avião desse tamanho, com 2 servos no profundor, 4 servos no aileron, o resto é normal. Na verdade, isso também não influencia muito, mas eu fiquei pensando muito como eu iria apresentar isso para vocês. E esse formato que eu pensei aqui foi o melhor que eu encontrei. Não sei se vai ser o mais completo e tudo mais, mas eu vou tentar passar todas as informações que eu usei para programar esse avião. Só uma alteração em relação ao vídeo anterior, que foi o vídeo que eu falei sobre as conexões, como eu conectaria a sequência de servos. Eu pensei que esse meu rádio fosse 14 canais proporcionais. Eu já falei sobre proporcionalidade de canal neste vídeo aqui da Graupner, sobre o MZ12, mas é basicamente o seguinte: um canal proporcional você controla o servo em todo o seu curso e um canal on-off você deixa ele todo para um lado ou todo para o outro. Este rádio aqui, o Futaba 14SG, ele na verdade é 12 canais proporcionais e 2 canais on-off. Então eu tive que alterar um pouquinho a sequência de conexão para o receptor 2, ficou com essa sequência aqui da tela, exatamente pelos 2 últimos canais, o canal 13 e o canal 14, serem canais on-off, apesar dos receptores terem 16 conexões, né? Que eu estou usando 2 receptores de 8 canais, este rádio conversa proporcionalmente com apenas 12 delas. Então esse é o único detalhe que ficou diferente do outro vídeo para esse. Então vamos lá, eu vou mostrando para vocês as imagens enquanto eu descrevo como que foi a programação desse avião. Vou até segurar o rádio aqui. O primeiro passo foi blindar o rádio com o receptor, ainda com todas as conexões desligadas, é importante isso. Se você coloca todos os servos ligados para blindar, pode ser que algum force para um lado, force para o outro, pode chegar a quebrar horn, quebrar engrenagem eu duvido, porque a maioria das engrenagens são de titânio, mas assim, pode forçar um comando, pode soltar um horn. Então, quando você vai blindar o receptor, desconecte tudo, apenas energize o receptor. Então, no passo de blindar, basicamente, segurar o botão de conexão, entrar na tela do rádio e apertar o link, porque eu também quero que blinde a telemetria, senão seria só apertar o botão do receptor. Liga os dois, deixa meio metro, 1 metro de distância o rádio do receptor, aperta o botãozinho e vai. Como eu estou linkando 2, eu estou usando Fast Test Dual, né, de 2 receptores. Então o que precisa ser feito? Clica no link do primeiro, liga o primeiro receptor. Depois você desliga o primeiro receptor, clica no link do segundo e liga o segundo receptor. É assim, você vai fazendo separado, porque senão o rádio pode blindar o receptor errado. Depois disso, eu preciso falar para o receptor qual é o modo que ele vai operar. Eu abordei sobre modo de operação de receptor em um dos artigos lá do meu site, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então o primeiro receptor eu coloquei ele no modo 2 de operação, que seria 7 canais normais e o 8º canal S-Bus. E o segundo receptor do avião eu coloquei no modo 4, ou seja, o modo D, se eu não me engano. Eu não lembro se é letra ou se é número, mas seria modo B e modo D, ou modo 2 e modo 4, é alguma coisa assim. Por quê? Ele vai ter todos os canais do receptor e o 8º vai ser S-Bus também. Não vou usar S-Bus por enquanto, eu pretendo colocar algumas telemetrias nesse avião, mas isso vai ficar bem para frente porque os sensores da Futaba são caros.
Então, por enquanto, é só isso mesmo, mas eu já deixei programado S-Bus, até porque eu não iria utilizar aquele canal. Então, modo A ou modo B, ou modo C ou modo D, para mim seria indiferente, né? Porque eu só preciso que o receptor 1 responda do canal 1 ao 8 e o receptor responda do canal 9 ao 14. Essa foi a parte de setup do avião, fora as conexões que eu fiz. Depois disso, eu tive que falar pro rádio. Então vou lá na configuração Function, funções. Eu falo pro rádio o que está conectado em cada canal. Então vou lá no canal 1, coloquei o afogador. Canal 2, eu coloquei o leme. Tem uma colinha aqui embaixo, por isso que eu estou olhando, eu não sei a sequência de canais. O canal 3 seria o aileron da asa esquerda, o aileron lá da ponta da asa, porque eu vim fazendo assim conforme o número do canal cresce. Então fui lá nas funções e coloquei todos os números de canais que correspondem a cada função. O importante é que na função do aileron, por exemplo, o aileron esquerdo, eu não consigo falar para o rádio que eu tenho 2 ailerons numa asa só. Então ele entende o avião como tendo um aileron ou tendo 2 ailerons. O resto é flap. Flap não me interessa nesse avião. Então o que eu faço? Eu vou lá nas funções e coloco em 2 canais a função aileron 1. E em outros 2 canais a função aileron 2, ou seja, cada canal para um servo. Para que eu faço isso e não simplesmente um Y? Porque eu preciso de ajuste individual de subtrim e de endpoint, e quando eu faço isso, é possível fazer esses ajustes individuais. Essa é uma das poucas diferenças de se programar esse avião para se programar um avião convencional com um servo por comando. É muito simples de se fazer, praticamente não tem segredo. Uma das primeiras coisas que você faz logo que você conecta o servo é deixar ele trabalhando para o lado certo. Então, cada vez que você conecta um servo, você observa se ele está trabalhando para o lado certo, e essa é a primeira etapa, lado certo, depois você vê a quantidade de comando em cada um. Para isso, você usa a função reverse, ou reversão de servo. Para a conexão dos comandos, eu fui conectando conforme eu programava. Ou seja, eu vou programar o servo esquerdo da asa esquerda. Vou lá, conecto ele. Terminei de fazer o setup dele, conecto o direito, faço o setup dos 2. Aileron esquerdo pronto? Tá, vamos para a asa direita. Agora eu conecto desse. Então assim, para não ficar forçando, todos os servos estavam desconectados no início da programação e ficaram conectados ao final da programação. E já vamos começar mostrando o que eu acredito que seja a maior dúvida de vocês, né? Como eu faço o setup para que 2 servos trabalhem no mesmo aileron? Você já falou a função de cada um, ou seja, os 2 têm a mesma função, o rádio já entendeu isso. O que mais você precisa passar para ele? Onde é o centro de cada servo, porque provavelmente vai ser um pouquinho diferente o centro de cada um. E o segundo passo, falar o endpoint. Então qual é a minha dica? Desconecte a linkagem de um dos servos, deixe apenas um servo trabalhando no aileron. Nesse momento, se você usar ball link, é só ir com um alicate lá e tirar, fica muito fácil. Se usar outro tipo de linkagem, é altamente recomendável que você solte. Pode soltar o braço do servo, qualquer coisa que você faça o servo desconectar do aileron. Isso feito, você vai e programa todo um servo. Então você vai lá e zera o comando, deixa o comando bem alinhadinho com a asa através da função subtrim. Depois vai lá no endpoint e coloca qual é o curso máximo para cima, curso máximo para baixo. É importante que os cursos sejam iguais, tá? Porque a gente está falando de um avião de acrobacia, ele tem que girar reto. Então, num primeiro momento, você deixa o curso igual. Depois, talvez por uma outra oportunidade, a gente pode falar de aileron diferencial. Aí vocês vão ver que o aileron sobe um pouquinho menos do que desce. Mas no primeiro momento, curso igual para os 2 lados. Fez isso com um servo, agora você precisa fazer isso com o outro. Então você deixa o servo no neutro, primeiro ajusta o subtrim, eu prefiro. Você vai lá no subtrim do servo que está desconectado e vai rodando ele até o braço encaixar. Então, a hora que o alinhamento fica perfeitinho, que o ball link encaixar certo, beleza, ali é o subtrim. Depois você pode ir escutando o servo e mexendo um pouquinho subtrim para lá, até o ponto que ele ronca menos, né? Porque o servo, quando está forçando, ele fica fazendo aquele barulhinho de motor. Então você vai até o ponto que ronca menos e deixa. O subtrim vai estar programado. Então você vai lá no endpoint e faz o mesmo serviço.
põe tudo para um lado o comando, vai lá no ball link, vai girando o endpoint, até encaixar. Depois você pega, vai lá no endpoint para o outro lado, vai girando até encaixar, vê se ele ronca pouco e acabou. A partir daí, o seu rádio já vai entender que é um servo só. A única diferença entre eles é o subtrim e o endpoint. O rádio já conversa e o seu avião consegue mexer nos comandos perfeitamente. Eu vou ligar aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu ligar, metade do avião está numa chave, metade em outra, ó. Já tá, acabou. Vou mostrar para vocês com dual rate porque eu programei. Então beleza, tá vendo? Os dois começam a funcionar corretamente. Beleza, isto feito, você repete o mesmo procedimento na outra asa e o seu aileron está resolvido. Resolvido por enquanto, essa seria a programação extremamente básica do avião, para ele simplesmente funcionar corretamente. Tá, e se você me perguntar como eu faço no profundor, né, porque são duas superfícies, um servo de cada lado, é exatamente o mesmo procedimento. A única diferença é que você não precisa desconectar a linkagem, porque são duas superfícies de comandos independentes. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas eu estou mexendo um profundor aqui, o outro fica parado. Se eu mexer o outro, esse fica parado. É um servo por lado do profundor. Uma técnica muito legal que você pode fazer é pegar um palito bem reto, colar em cima de um profundor, colar em cima do outro profundor, para você conseguir fazer esse setup de um lado para o outro. Então, em vez de ficar olhando as duas superfícies se elas estão iguais, você tem dois palitos assim que eles se encontram ou ficam fora. Mesma coisa, ajusta o subtrim, depois vai lá no endpoint, ajusta um endpoint e ajusta o outro. É igualzinho, única diferença, lembrando que não precisa desconectar a linkagem, porque as superfícies já estão separadas. O setup do leme é igual também, gente, na verdade é tudo igual. Você ajusta o subtrim. Claro, eu tô falando ajuste de subtrim, você vai pensar, nossa, se a minha linkagem estiver toda torta não vai dar. Eu já tô considerando que a sua linkagem está ok, que sua linkagem, o braço está 90 graus com o servo, que o comando está alinhado enquanto o braço está 90 graus. Se isso estiver torta, você precisa fazer um passo anterior, que é o ajuste mecânico. Esse avião é usado, ele já estava em voo, por isso a linkagem já está toda ajustada e eu só estou falando a parte de programação do rádio. Então, no leme, você faz a mesma coisa, linkagem alinhada, você vai lá, acerta o subtrim, acerta o endpoint para um lado, acerta o endpoint para o outro. Lembrando que o endpoint não é a quantidade de comando que você quer no avião, e sim o curso máximo do servo. Então você vai regular o endpoint conforme o limite mecânico do seu avião, conforme a dobradiça até ela bater. Então você não deixa o servo forçando no seu curso máximo, e sim quase antes de encostar ou encostando levemente. A quantidade de comando a gente vê no dual rate. No acelerador é a mesma coisa, eu já falei, todos os servos se regulam da mesma maneira. Você vai lá, regula o endpoint para máxima aceleração, regula o endpoint para mínima aceleração, lembrando que o endpoint de mínima aceleração não é dano batente no carburador, e sim um pouquinho antes dele fechar, porque a gente tem depois o ajuste da marcha lenta, que vai ser feito com o motor em funcionamento. E eu não vou mostrar para vocês, mas basicamente é deixar o motor numa rotação que o seu avião não ande com o trim ou direto no endpoint, aí você prefere. O afogador, mesma coisa, você pega uma chave do seu rádio e faz ela comandar o canal que você ligou o afogador. Então você vai lá, pelo menos nesse rádio, usando esta tela aqui do lado, você coloca a chave direto comandando o canal, também na página Function. Depois você vai lá no endpoint e ajusta para mais ou para menos. Caso a chave esteja trabalhando ao contrário, você vai lá no reverse e faz trabalhar certo. Acertando o afogador, todo o setup básico do avião já está feito, ou seja, ele está funcionando perfeitamente. Uma dica que eu já deixo para vocês é não coloque o call do seu avião antes de fazer esse ajuste. É importante que você olhe o carburador para que você não deixe a linkagem forçando.
Então nesse setup, deixa o canopy do avião aberto, deixa o call do avião aberto, e o call eu digo para qualquer avião, não só para um extra. Para o Tucano, quando eu fiz o setup do meu Tucano, esse do vídeo aqui em cima, eu deixei o call aberto, facilita bastante. Eu já tive que deitar embaixo desse avião. Se o call tivesse nele, teria piorado muito mais a situação, teria ficado bem mais difícil. Beleza, este é o setup básico do avião. Isso, o avião está funcionando, vou mostrar inclusive para vocês, está funcionando, tudo comanda, mas ainda não temos todas as funções necessárias ao voo, ou pelo menos todas as funções que eu considero necessárias. Liguei um lado do avião, liguei outro lado. Então vocês podem ver, sim, os servos reclamam um pouquinho, mas ele está feito um setup corretamente. Aileron, profundor, leme. Sim, o leme treme porque esse é um server de 711, quem conhece sabe que ele tem bastante folga e ele é digital, então, olha lá, se der um tapa nele ele treme, se segurar ele para, mas no ar isso não acontece por causa da pressão aerodinâmica que está sobre os comandos, então isso é um problema só enquanto você está no chão com o avião. Tudo funcionando. Vamos passar agora para a parte de dual rate, que eu já não considero um setup básico, e sim algo um pouquinho mais avançado. Eu fui lá na página de dual rate e ali sim eu vou colocar o quanto eu quero de cada comando e o quanto eu quero de exponencial. Eu geralmente programo dois rates, rate baixo e rate alto, um ponto da chave eu coloco tudo baixo, no segundo ponto da chave só o leme bravo e no terceiro ponto da chave tudo bravo. Então esse é o dual rate que eu uso, eu não utilizo um dual rate em cada chave, porque às vezes você vai fazer uma manobra, precisa ficar batendo 3 chaves, é muito mais fácil bater uma, até porque é difícil você usar um comando em alta e os outros em baixa. Dependendo da manobra é só leme, como numa Hammerhead, dependendo da manobra, se for um voo 3D, é tudo no bravo. Então é isso, faz o setup de dual rate, coloca rate baixo, rate alto, com esses números que eu estou utilizando aí na tela. Na verdade eles não dizem muito, depende muito da relação de braço que está sendo usada, relação de braço e horn, na verdade, que está sendo usada no avião, mas é um valor de referência para vocês o quanto eu uso tanto de dual rate quanto de exponencial, que eu acredito que seja o valor mais útil para vocês. Lembrando que este é um setup preliminar, muito provavelmente eu vou alterar esses números após o primeiro voo. Fora isso, nós precisamos fazer a chave de corte do motor. Então eu fui nessa função que é específica para corte do motor, coloquei ela on, coloquei a chave que eu queria, que é essa chave aqui que eu uso do rádio de pulsar, então eu bato essa chave, ela corta o motor. A outra opção que eu tenho para cortar o motor é o afogador, que ficou nessa chave de 2 posições, mas ele vai ser mais útil na hora de ligar. Bate com o motor afogado, gira, deu sinal, desafoga o motor e dá partida. Porém, eu tenho uma chave de corte de motor em cada receptor. Se eu tiver pane de um dos receptores, mesmo assim eu ainda consigo cortar o motor. Então, uma chave de corte de motor que ela fecha o carburador, é isso que a função faz. Uma chave de corte de motor que na verdade é o afogador. E nós também fazemos programação de outra chave. Então você vai ver quantas chaves já tem esse avião, né? Dual rate, afogador, corte de motor, timer e o idle, né? Que é aumentar um pouquinho a marcha lenta. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Em uma outra chave eu programei o timer. Então nesta chave aqui eu programei o timer e ele também já aumenta um pouquinho a marcha lenta do avião. Ou seja, em voo, para que o motor não corra um risco tão grande de morrer, a marcha lenta dele é um pouquinho acelerada. Então nesta tela que eu mostrei para vocês, que já tem a função no rádio, né, do idle, eu programei essa aceleração, uma aceleraçãozinha bem de leve, e também nela mesmo já tem o timer, que é quando o rádio apita que o voo já terminou. Eu espero que neste vídeo vocês tenham entendido e também compreendido tudo o que eu fiz para programar esse avião. Na verdade, ele só é um avião grande. A programação é igual tanto de um avião grande quanto de um avião pequeno. É que quando as pessoas veem um avião desse tamanho, que tem 2,60 de envergadura, um motor 120 no nariz, pensam que é algo super complexo. Eu vou fazer uma programação avançada ainda nele, com trimagens e tudo mais, para voar acrobacia de precisão,
Porém, para voar, simplesmente voar, essa é a programação necessária. Você não precisa nada mais que isso, além de, claro, fazer uns ajustes de valor, de dual rate, de exponencial e também trimar o avião após o primeiro voo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu vou mostrar para vocês como eu vou transportar este avião, que vai ser um grande problema. Eu não tenho carretinha, o avião não cabe dentro do carro. Então este é o tema do próximo vídeo. Acompanhe nossa série até o final, porque ela está acabando e eu estou passando todas as informações desse avião para vocês. Porque o aeromodelismo é assim.